Oi gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês estão pedindo muito lá pelo Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita e segue aqui embaixo. Eu vou compartilhando muitas dicas mais rápidas com vocês por lá. E é sobre o brigadeiro totalmente sem lactose, né? Sem nenhum tipo de leite, enfim. É uma opção para quem quer um doce mais saudável, né? Uma outra opção para o leite condensado, enfim. E também para quem tem ou alergia à proteína do leite ou tem a intolerância à lactose, como é o nosso caso aqui em casa, né? E é muito gostoso e muito fácil, gente, porque assim, vamos combinar, não dá pra gente ficar comprando essas opções caras, né? E que às vezes não são gostosas no supermercado. Então, tudo que eu busco aqui pra gente são opções fáceis e baratas. Então, conforme eu for fazendo, eu vou compartilhando com vocês. Vou pegar então aqui pra vocês o rei da nossa receita, que é, gente, realmente uma coisa de feira, muito barata, que é o inhame. Eu sei que olhando assim no primeiro momento parece que vai ficar estranho, mas vai por mim, fica muito gostoso. As crianças gostaram bastante, então assim, se agradou criança, vai agradar você também. É muito simples, a base é o inhame, mas eu vou aproximar vocês aqui da minha cozinha e vou mostrando tudo. É rápido, é prático e é barato e dá pra fazer até pra enrolar ou pra confeitar, bolo, enfim. Uma ótima opção. Aniversário do meu filho tá chegando e tô até pensando na possibilidade de fazer ele pra todo mundo, sabe? A gente fez na casa da minha sogra e todo mundo comeu assim, sem reclamar. Então, continua no vídeo que você não vai se arrepender. Vamos então aos nossos ingredientes, que são muito simples. Primeiro de tudo, o inhame. A panela tá assim até suada porque eu cozinhei ontem, deixei na geladeira. Mas você precisa cozinhar até deixar bem macio, tá? Depois, gente, aqui o cacau 100%, açúcar e óleo de coco. Você pode usar chocolate sem leite derretido também? Pode, eu até posso deixar as medidas aqui pra vocês na legenda. Só que eu acho essa opção mais barata e mais viável, porque às vezes é difícil de achar e é bem caro, né? E eu aprendi a fazer essa substituição. Então aqui a gente pode usar o cacau e eu aconselho que você use o 100% mesmo, porque é o que vai dar o gosto mais intenso, sabe? E aí você coloca o açúcar também e o óleo de coco nas medidas que eu vou deixar aqui pra vocês. E, gente, assim, fica igualzinho se fosse o chocolate. Onde eu aprendi, né, a professora, ela ensinava que a base do chocolate vegano nada mais é do que isso, né? O óleo, o açúcar e o cacau. Então é basicamente o que a gente vai fazer aqui. E eu ainda vou usar um granulado. Eu gosto desse aqui que eu encontrei, que ele também é zero lactose. É essa marca aqui. O nosso já tá até aberto porque a gente já usou. E ele tem o tradicional ou esse de tijolinhos, assim, sabe? Dá pra gente usar junto também. E, gente, é isso. Inhame, cacau, açúcar, óleo de coco, granulado opcional e água fervendo também, que eu já vou pegar aqui junto. E, gente, uma pausa, porque eu falei pra vocês da água, mas eu tinha esquecido. E aí, aqui até queria dar uma dica pra vocês, que é da chaleira elétrica. Eu não sei se todo mundo já usa, né? Porque é uma coisa um pouco mais antiga, mas isso facilitou aqui em casa demais. A minha, tadinha, tá até manchadinha, ó, de tanto que a gente usa mesmo. A gente usa mais de uma vez por dia, demais. E ela ferve a água muito rápido, muito mais rápido do que no fogão, sabe? Eu vou até deixar o link aqui pra vocês, porque ela é realmente muito boa. E a gente tem ela, acho que há mais de um ano. Nunca deu nenhum problema. É ótima, muito, muito rápida. E resolve muito, sabe? Quando você esquece de colocar água pra fazer arroz ou alguma receita, perfeita. Trouxe vocês aqui pertinho da minha cozinha. E, gente, uma coisa que, assim, é importante, mas... Bom, você pode converter também na internet se você quiser. Mas como eu faço bastante receita, eu gosto muito. É a balança. Ela é bem baratinha. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E, assim, eu não tinha, mas hoje em dia eu vejo a diferença que ela tem feito nas receitas, sabe? Vou passar as medidas pra vocês em xícaras também. Eu vou fazer bastante, né? E aí, assim, é só vocês dividirem a proporção para a quantidade que vocês quiserem fazer. Mas a balança ajuda muito também, tá? Então, a gente vai começar aqui pesando o inhame. Vamos lá. E uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, vou até levantar a câmera aqui pra gente conversar, é que a base desse brigadeiro sem lactose é um leite condensado sem lactose. Então, você pode fazer só essa base e usar para as outras receitas, sabe? Eu ainda não testei, mas eu já vi gente falando que fez cocada, fez outros docinhos, sabe, de churros, de outras coisas também. Posso ir testando aqui com vocês, mas vocês vão ver que a base inicial disso é um leite condensado
sem lactose. Então, assim, ótima opção também. Vamos voltar para minha cozinha. Bom, vamos lá. A gente vai começar pesando o inhame. E uma coisa importante é que você, se possível, bata no liquidificador. A primeira vez que eu fiz, eu bati no mixer, só que eu achei que não ficou tão lisinho, sabe? Eu poderia ter batido mais, lógico, mas eu achei o resultado do liquidificador melhor. Então, assim, se você não tiver, bate bastante no mixer, porque quanto mais lisinho, melhor vai ficar o resultado depois, tá? Então, a gente vai começar aqui pesando. Na receita tá 750 gramas de inhame. Eu vou ver quanto que eu tenho aqui, né? Porque tem que pesar ele cozido. Então, eu vou pesar e já passo pra vocês. Coloquei aqui, então, 750 gramas de inhame. E aí, agora eu vou adicionar 2 xícaras e meia de água quente. E é importante que seja água quente porque ela vai acelerar o processo de cozimento na panela depois, sabe? Então ajuda a gente nessa questão. Eu vou medir aqui no copo medidor, mas são 2 xícaras e meia, aproximadamente 360 ml. Aqui. E vão ser 2 xícaras e meia de açúcar. E agora, gente, vou colocar óleo de coco, só que assim, a minha cidade é fria, então temos uma dificuldade com essa embalagem, tá duro. Então eu vou tentar ir tirando aqui, medindo com vocês, mas para essa quantidade são 150 gramas de óleo de coco. Consegui tirar já o óleo de coco aqui, então são 150 gramas, né? E assim, gente, parece muita coisa, muito óleo, só que na verdade, se a gente for pensar, né, o chocolate, a base do chocolate tem bastante gordura também, né? Como aqui a gente não tá usando chocolate que tem gordura, nem o leite que tem gordura, a gente precisa do óleo de coco. Geralmente nas receitas, eles falam pra usar sem sabor. Só que assim, a gente não liga nem um pouquinho, sabe, pro sabor do coco. Então assim, se você quiser sem sabor residual de coco nenhum, compra o sem sabor, senão o óleo de coco tradicional. Fica muito levinho, então assim, não incomodou a gente em nada. E agora aqui coloquei a tampa e vou bater, gente, por pelo menos uns 5 minutos. É importante que essa mistura fique bem lisinha, porque quanto mais lisinha, mais a textura do brigadeiro vai ficar melhor, mais brilhosa, sabe? Vai ficar mais agradável mesmo. Então agora pode bater sem dó. Gente, uma dica importante é que assim, o que acontece? Essa quantidade que eu passei pra vocês é uma quantidade grande. Então, se o seu liquidificador não for tão forte, né, eu aconselho que você divida as receitas, ou então você vá ajudando com uma espátula com cuidado, né? Porque é uma massa mais pesada, né? Por conta do inhame. Então é melhor ou dividir, fazer em 2 vezes, ou então, se o seu liquidificador for mais forte, tudo bem, né? Mas aí só ter atenção a isso. Dependendo, né? Se o peso for um pouquinho a mais, coloca um pouquinho mais de água. E é legal também que o inhame, se possível, ele esteja quente, porque daí vai ajudar a bater mais fácil, sabe? E aí, gente, peguei aqui para mostrar a consistência para vocês, ó. Fica muito lisinho. Muito, muito lisinho mesmo, ó. Então, o mais liso possível, tá? O quanto mais você conseguir bater, para ele ficar com um aspecto bem lisinho, que isso vai ajudar no nosso brigadeiro. Passamos para a panela. E, gente, é interessante, assim, se vocês tiverem uma panela de fundo grosso, é a melhor opção. Mas como eu não tenho, então eu coloquei nessa panela mais funda, como eu fiz bastante, né? E agora aqui eu vou acrescentar essa mistura e vou misturar aqui aproximadamente 150 gramas de cacau em pó. E aí, o que acontece, gente? Geralmente, cada um tem um gosto por açúcar, né? E aí, eu aconselho você a fazer o quê? Experimentar antes de terminar o doce. Então, assim, adiciona o cacau e aí experimenta se você acha que precisa de mais cacau ou de mais açúcar. E você adiciona o seu gosto. Então, eu vou adicionar o cacau aqui agora, vou experimentar e ver se eu acho que precisa de mais açúcar ou mais cacau. Só que é legal não exagerar também, porque quando a gente vai apurando, né, pode acentuar o gosto também. Então, vai com calma, vai experimentando e aí você vê como fica melhor pro seu paladar.
misturei os 150 gramas de cacau em pó. E aí coloquei mais ou menos meia xícara de açúcar a mais, que eu acho que pro nosso gosto aqui é o suficiente. E aí, gente, assim, realidades, né? Aqui não é um canal de cozinha profissional. Eu achei que tava um pouquinho grosso ainda, então eu peguei o mixer e bati mais um pouquinho. Então agora vocês podem ver que tá bem lisinho, ó. O que ele tem desses pontinhos assim vai praticamente sumir nessa hora do cozimento. E aí, assim, o que é importante agora? Que você cozinhe em fogo médio, fique mexendo sem parar e principalmente se for panela fina, igual a minha, você redobre a atenção pra não grudar. E, gente, aqui enquanto eu vou cozinhando, eu vou batendo um papo com vocês, né? Como às vezes a gente espera ter as condições perfeitas pra fazer as coisas, né? Tava super chateada porque não tinha uma panela de fundo grosso pra fazer, mas assim, dá pra ir adaptando, sabe? E aqui vai dar uma quantidade grande, porque assim, todo mundo aqui em casa ficou muito fã, sabe? E dá pra ficar uns dias na geladeira também. O leite condensado, pelo que eu vi, também dá pra ficar uns dias na geladeira. Acho que mais ou menos uns 5 dias. Se for em um pote bem fechadinho, sabe? Tipo um pote hermético, assim. Então, eu acho que dá, só que eu não testei nenhuma outra receita com ele. Então, eu vou testando e falo pra vocês. Mas o brigadeiro, gente, vai acabar num instante, assim, porque a gente gostou muito mesmo. Pra Clarice, eu até vou ter que dar uma escondida, sabe? E aí, hoje eu vou fazer ele no ponto pra comer de colher. E é basicamente, eu sempre fiz brigadeiro a vida inteira, sabe? Com leite condensado. E pelo que eu vi, assim, é basicamente o mesmo ponto que a gente observa. Então, se for pra enrolar, é aquele ponto que a gente passa a colher assim e ele não junta com facilidade, sabe? E aí agora, pra comer de colher, é quando a gente levanta a espátula assim e ele vai caindo um pouquinho mais devagar, sabe? Pro aniversário do Rafa, eu vou tentar fazer pro bolo. Ou pra enrolar, não decidi ainda. Mas daí eu compartilho com vocês, tá bom? Mas ele dá pra fazer perfeitamente pra enrolar também. Tem alguém aqui no meu pezinho que tá ansiosíssima. E o Rafael também, gente. Isso que ele nem vai comer ainda. O que você quer comer, filha? Chocolatinho. Chocolatinho? Você gostou muito? Gostou? Já que tá pronto, tá bom? Depois de muita dor no braço, minha mão até vermelha. Lembrei da minha avó, gente. Ela faz mais ou menos umas 7 receitas de brigadeiro até hoje para os aniversários. Como ela aguenta, né? Meu Deus. E bom, ó, deixa eu mostrar para vocês. Acho que ali vai ser mais fácil. Acho que colocando aqui vai ser mais fácil, mas eu pretendo deixar um pouco para comer de colher. Então, já vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês como que tá. Se fosse pra enrolar, teria que cozinhar mais, né? Então, aqui, ó, vocês conseguem ter uma noção de como ele tá, ó. Pra ficar pra comer de colher ainda. Ai, gente, olha isso. Fala a verdade. Conta pra mim se alguém fala que isso aqui não tem leite. É demais, né? Olha isso. Bom demais da conta. Tô até com uma plateia aqui do meu lado já esperando. E aqui ainda sobrou um pouquinho, né? Porque essa era a maior travessa que eu tinha. Mas vou colocar em um outro refratário pra esfriar, que tá muito quente, como vocês podem ver. E aí depois já vou colocar o granulado, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, que também é zero lactose. Gente, coloquei aqui e deu mais um prato de brigadeiro. Então, assim, vocês podem ver que essa receita é muito grande, mas é que depois, gente, eu vou deixar o senhor, meu esposo, contar pra vocês até o que ele gostou de fazer com isso aqui, como a forma que ele gostou de comer, né? Então, não foi só como brigadeiro, descobri uma forma que deu certo também, então eu vou contar pra vocês o porquê que não tem esse problema de fazer tanto pra gente, né? E aí, agora eu vou deixar esfriar um pouquinho assim, aberto, e aí pra colocar na geladeira, eu sempre cubro com um plástico filme pra não pegar cheiro, nada, né? Sou muito chata com esses negócios de cheiro de geladeira. E eu volto pra mostrar pra vocês depois como ficou ele mais frio, com granulado, enfim, pra vocês fazerem junto comigo. Depois de ficar o tempinho na geladeira, coloquei num potinho aqui e, gente, fala pra mim quem diz que isso aqui não tem leite. Quando ele fica na geladeira, ele fica mais firminho, tá vendo? Só que se você quiser mais molinho, é só deixar um tempinho fora. Olha isso, gente.
Que coisa maravilhosa. É que eu tô gravando aqui e não consigo mostrar tanto pra vocês, mas fica perfeito. Olha isso. Vou colocar um granulado aqui por cima agora. Gente, não tem como não gostar dessa coisa maravilhosa. Vocês lembram que eu falei no vídeo que o meu esposo ele tinha achado um outro jeito de comer o chocolate, que, por sinal, só tem aqui quase saudade. E a gente começou a comer ele igual Nutella, sabe? Então aqui agora a gente vai comer tapioca e dá pra passar e fica muito gostoso. A minha filha acabou de comer com banana também. A gente já passou no chocotone, ficou uma delícia. Então assim, a próxima vez que eu fizer, eu vou até colocar ele num potinho. Eu acho que eu vou deixar até um pouquinho menos molinho, porque vocês podem ver que quando deixa na geladeira, ele fica bem consistente. E eu acho que assim, na geladeira, num potinho fechado, uma semana fica tranquilamente. Vou passar aqui pra vocês verem como fica gostoso. Fala a verdade, se não fica muito parecido com Nutella, com chocolate cremoso, olha isso. Tá muito, muito gostoso e é o que eu falei pra vocês. Dessa vez ainda ficou mais consistente, mas quero fazer o teste pra ficar mais cremoso, tipo Nutella mesmo, sabe? E assim, igual eu falei, se fica na geladeira ele fica mais durinho, se não, ele fica mais cremoso mesmo, né? Só que assim, tem que conservar na geladeira, né? E, gente, uma observação importante que eu queria falar pra vocês viram que eu fiz uma correção da quantidade de cacau, né? Porque assim, se você for usar cacau 100%, pode usar 100 gramas que eu coloquei, né? E colocar um pouquinho mais de açúcar. É o que eu falei, o açúcar é importante você ir dosando aos pouquinhos na sua casa. Colocar a quantidade inicial que eu passei, mas ir dosando aos poucos, porque cada um tem um paladar, né? Aqui a gente gosta bastante de chocolate amargo, até a Clarice não liga, assim. Mas mesmo assim eu coloquei um pouquinho mais de açúcar. E aí você vai dosando, né? Se você usar o 100%. Se você usar o 50%, pode colocar 150 gramas mesmo. E se for o 70, pode colocar umas 120, 130 gramas, porque é importante que fique bem potente o chocolate, né? Então assim, gente, muito, muito bom. Eu quero testar agora, fazer o leite condensado para fazer outros doces, e aí eu vou compartilhando com vocês. Se vocês fizerem, me marquem no Instagram, eu vou amar ver vocês replicando as receitinhas. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam e fala pra mim se não é muito prático, muito fácil e assim, gente, sim, aqueles ingredientes caríssimos, né, de pessoas que não podem comer lactose. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, façam e contem pra mim. Vou ficar muito feliz de ver vocês experimentando e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!